Bom, vamos iniciar então agora o estudo da ecologia. O que é a ecologia? Ecologia é a parte, é o ramo da biologia que procura estudar a interação dos seres vivos com o meio ambiente. Tanto que o termo ecologia, o termo eco, vem do grego oikos, que significa casa. Então seria literalmente o estudo da casa. Mas o que seria essa casa? Seria o nosso meio ambiente. Mas estuda só o meio ambiente? Não, estuda o meio ambiente, o planeta, com a interação que existe com seus habitantes. Esse termo ecologia, ele foi cunhado pela primeira vez em 1869 por Ernst Haeckel. Ele cunhou o termo ecologia, que é usado até hoje. Bom, para isso a gente vai estudar alguns conceitos básicos que precisamos saber em ecologia. Primeiro, o conceito de espécie. O que é uma espécie? Então, espécie, não existe um conceito fechado sobre isso. Mas existem alguns conceitos que podem dizer mais ou menos o que seria uma espécie. Um deles foi representado por Mayr, por exemplo. Espécie seria um conjunto de indivíduos com características semelhantes que vivem num determinado local, num determinado espaço de tempo e que mantêm relações entre si e que, ao cruzarem, podem gerar descendentes férteis. Porém, essa definição, por Mayr, não é a mais correta, porque aí nós estamos excluindo aqueles seres vivos que reproduzem-se assexuadamente, ou seja, que não precisam de um cruzamento com outro ser vivo, simplesmente se dividem em dois, como por exemplo bactérias, alguns protozoários. Outra característica, nós também estamos colocando de fora nesse conceito indivíduos que são de espécies diferentes que podem cruzar e ainda gerar descendentes. Um bom exemplo é o jumento e a égua. O jumento e a égua são de espécies diferentes. O jumento pertence à espécie Equus asinus e a égua, ela pertence à espécie Equus caballus, e que ao cruzarem vão gerar um descendente, que é o burro ou a mula, dependendo do sexo. Tá? Mas que esse descendente, o burro ou a mula, ele não vai ser o descendente fértil, ele vai ser infértil. Por quê? Porque são de espécies diferentes. Mas sabemos que mesmo indivíduos de espécies diferentes, ao cruzarem, podem chegar a gerar descendentes. Existem diversos outros exemplos, cruzamento, por exemplo, de leão com tigre, tá? Então, de zebra com um cavalo, então eles vão gerar descendentes, mas descendentes não serão férteis. Então, outra coisa, esses cruzamentos eles têm que ser em ambiente natural, e esses cruzamentos ocorreram, mas não foram em ambientes naturais. Existe esse outro porém também. Então não existe um conceito fechado. Existe um outro conceito sobre espécie, que são seres vivos que possuem parentesco filogenético, ou seja, um parentesco em que eles só possuem uma característica derivada. Todas as características elas são semelhantes. Existem outros conceitos sobre espécie, não existe conceito fechado, mas o que são mais utilizados são esses que eu citei agora. Bom, e população? O que é uma população? É um conjunto de indivíduos da mesma espécie que vivem no mesmo local, no mesmo espaço de tempo. E esses indivíduos, eles mantêm relações entre si. Então isso constitui uma população. Exemplo, um conjunto de zebras, um conjunto de leões, nós, seres humanos. Então, nós constituímos uma população. E quando nós temos várias populações interagindo entre si, vivendo no mesmo local, no mesmo espaço de tempo, esse conjunto de várias populações que vivem no mesmo local, nós chamamos de comunidade, ou também chamado de biocenose. Ecossistema. O que é um ecossistema? Ecossistema seria o conjunto da comunidade, ou seja, várias populações, vários indivíduos de espécies diferentes, interagindo, ou seja, influenciando e sendo influenciado por fatores abióticos. Que fatores abióticos são esses? São os fatores químicos e físicos do ambiente. Temperatura, pressão, umidade, solo, luminosidade, são os fatores abióticos. A comunidade são os fatores bióticos, ou seja, os fatores que têm vida. Então, quando nós juntamos os fatores bióticos, que é a comunidade, com os fatores abióticos, fatores físicos e químicos, nós temos um ecossistema. Bom, e quando se juntam todos os ecossistemas do planeta,
nós temos a biosfera. Então a biosfera é o conjunto de todos os ecossistemas, desde os menores até os maiores, desde a parte mais funda dos oceanos até a parte mais alta das montanhas. Aonde houver vida, seja ela microscópica ou macroscópica, ali ainda vai fazer parte da biosfera, ou seja, a parte da Terra onde há vida. O habitat ou habitat, o que seria? Seria o local onde uma determinada espécie vive. Por exemplo, zebras vivem em savanas, então a savana é o habitat dela, assim como também dos leões. Tá? Por exemplo, o mico-leão dourado vive na Mata Atlântica, então esse é o habitat do mico-leão dourado. Então cada espécie tem o seu próprio habitat, o seu local onde vive. E lembra que eu falei sobre os fatores físicos e químicos que existem no planeta? Luminosidade, umidade, pressão. Esses fatores físicos e químicos, o conjunto desses fatores é chamado de biótopo. O biótopo é o conjunto dos fatores físicos e químicos que existe em um determinado local, numa determinada região. E o nicho ecológico? O nicho ecológico é um conjunto de fatores que determinam, juntas elas determinam uma população. Ou seja, é como se fosse tudo que uma espécie faz. Então, por exemplo, digamos que essa espécie ela tenha hábitos noturnos, ou então que ela seja, além de ter hábitos noturnos, ela seja arborícola, e vem árvores. Né? Então, o conjunto de tudo que ela faz é chamado de nicho ecológico, como se fosse a profissão, dizemos que seja a profissão. Então, tudo que uma espécie faz, isso é caracterizado como nicho ecológico. Um ecótono. O que é um ecótono? O ecótono ele é uma zona de transição entre dois ecossistemas. Exemplo, nós temos o Cerrado, que pega ali a região central do Brasil, centro-oeste do Brasil, e a Caatinga, que pega a região nordeste do país. Então, logo, a zona de transição entre o Cerrado e a Caatinga, essa zona de transição entre os dois é chamado de ecótono. O bioma. O que é um bioma? O bioma é um grande ecossistema que é dotado de clima, flora e fauna típicos dele mesmo. Então, por exemplo, o Pantanal ele é um bioma. Os Pampas são biomas. Tá? Então, é um grande ecossistema que é dotado de características somente deles. Vamos ver agora os componentes bióticos de um ecossistema. Quantos componentes bióticos nós podemos classificá-lo quanto à forma de obtenção de alimento? E quanto à forma de obtenção de alimento, ele pode ser um produtor, um consumidor ou um decompositor. Produtor é aquele indivíduo ou aquela espécie que consegue transformar a matéria inorgânica, ou seja, sais minerais presentes no ambiente, e transformá-la em matéria orgânica. E com isso, produzir o seu próprio alimento, a sua própria nutrição, sem depender de qualquer outra espécie, sem depender de qualquer outro ser vivo. Exemplo, nós temos algumas bactérias, nós temos as cianobactérias, né? E nós temos as plantas. São exemplos de produtores, porque elas produzem a matéria orgânica a partir da matéria inorgânica. Os consumidores são aqueles que não conseguem fazer isso que os produtores fazem. Eles pegam essa matéria orgânica, que é necessária para a vida deles, já pronta do ambiente. Eles apenas consomem essa matéria orgânica que já está produzida, já foi produzida pelos produtores. Eles apenas vão consumir. Por isso são chamados de consumidores. Então, exemplo, nós animais somos um exemplo. Detalhe, esses consumidores ainda podem ser classificados em consumidores primários, secundários, terciários e quaternários e assim por diante. A gente vai ver isso mais adiante quando a gente entrar no assunto sobre cadeia alimentar. E os decompositores? Os decompositores eles fazem o processo inverso dos produtores. Enquanto os produtores pegam matéria inorgânica e transformam em orgânica, pegam no ambiente e trazem para o mundo vivo, os decompositores fazem o serviço inverso. Eles pegam essa matéria orgânica e vão decompor, vão quebrar, vão pegar a matéria complexa, que é a matéria orgânica, e transformá-la em matéria inorgânica, em compostos simples, e devolvê-lo para o ambiente. Exemplos de decompositores. Os grandes decompositores do nosso planeta são as bactérias e os fungos. E sobre os componentes
abióticos, como eu havia falado. Bom, como eu falei, eles podem ser divididos em dois, componentes físicos e químicos. Quem seriam os componentes físicos? Aí nós teremos luz solar, radiação, calor, temperatura, pressão. E os componentes químicos? Aí nós teremos a salinidade, o pH e a disponibilidade de nutrientes. Que nutrientes seriam esses? Os sais minerais que estão presentes no ambiente. Então, galera, esses são os conceitos básicos que vocês têm que saber sobre ecologia. Vocês vão utilizar esses conceitos daqui para diante no assunto sobre ecologia, sobre biomas, sobre desastres ambientais que nós vamos abordar mais adiante. Então, vocês têm que ter esses conceitos bem fixos na cabecinha de vocês. Tá certo? Então, a gente fica por aqui. Falou!